e merecido que todos nós recebemos da parte do Senhor, amém? Eu queria hoje ler o Evangelho de Marcos no capítulo 1, onde estamos, e eu vou ler hoje dos versos 29 a 39, Marcos 1, do 29 ao 39, uma porção disso que é a forma escolhida pelo Senhor de transformar nossa vida, de nos curar, de nos salvar, a santa palavra dEle, que nós vamos meditar nesse momento em nome de Jesus, amém? Que o Espírito de Deus possa falar conosco, que essas não sejam simplesmente palavras humanas, mas que seja a manifestada do Espírito de Deus em nossa vida. Verso 29, você encontrou aí? Diz assim: logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, inclinou-se, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa de Simão Pedro, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que esses falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. E Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Amém? Palavra de Deus, senta no teu lugar. Espero que você esteja feliz com o Senhor nessa manhã. Graças a Deus, porque eu estou muito. Mas você sabe que muita gente costuma questionar Deus por conta do sofrimento humano. Normalmente a pergunta que se faz é: por que é que tem pessoas que parecem tão abençoadas por Ele e outras não? As pessoas questionam: por que tanta gente sofre e outras, pelo menos aparentemente, não? Será que Deus escolhe alguns para abençoar e outros Ele abandona a sua própria sorte? Bom, quem conhece o Senhor a partir da Bíblia Sagrada, a partir das Escrituras, sabe que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe. E também sabe, quem conhece a Bíblia, que Deus não é responsável por todo o mal que assola esse mundo. Deus escolhe alguns para salvar? Não. A Bíblia Sagrada diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem? Todas as pessoas que moram no mundo. Qual a resposta então para esse tipo de pergunta? Bom, a resposta a isso se chama amor. E aí você pode falar: como assim? Eu vou te explicar. Eu vou ler para você, eu vou citar aqui o que provavelmente é um dos trechos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, para você entender o que eu quero dizer. João 3,16, todo mundo sabe de cor isso, diz o quê? Que porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de uma maneira tão intensa, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele e aquela que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ok? Você conhece João 3,16? Então veja, a questão envolvida nessas perguntas, e a resposta a ela, é que Deus ama. Ele amou tanto o mundo, e por amar, Ele agiu, enviando o seu Filho ao mundo para salvá-lo de toda a ingerência do mal. É o amor de Deus que foi a razão. Agora veja, mas para haver salvação, é necessária a nossa parte. E a nossa parte é crer e nos entregar a Ele. Porque eu não sei se você percebeu, o dito diz que todo aquele e aquela
que nele crer não vai perecer. Então veja, essa foi a medida que Deus decidiu para agir na vida das pessoas. Observe porque eu disse que a resposta aqui é o amor. O amor não invade, o amor não afronta, o amor não viola o direito do outro, o amor age respeitando o objeto amado, senão não é amor. É outra coisa que você pode dar o nome que você quiser, mas não é amor. Se obriga, se impõe, contra a vontade, não chama amor. Eu faço isso porque eu te amo, mentira. Não é amor isso. E assim de sorte que o amor verdadeiro não age na vida de quem não aceita ser amado, de quem não quer ser amado. Vocês estão entendendo isso? Amor nunca é uma imposição. Amor sempre é uma oportunidade. Eu quero que você entenda o Senhor. Porque Jesus Cristo, o Salvador, amou o mundo de uma maneira, todo mundo, e veio para salvar todas as pessoas. Não foi somente alguns, escolhido a dedo. Agora eu pergunto, ele amou muito todo mundo, mas ele salvou todo mundo? Não. Não. A Bíblia Sagrada diz que ele veio ao mundo porque ele amou muito o mundo e sobre ele estava o poder para curar, mas Jesus curou todas as pessoas que ele amou? Não. Nem todo mundo foi curado. Ele amou a todos e todas, mas presta atenção, ele só salvou, curou e libertou aqueles e aquelas que nele creram e se entregaram a ele. É importante que a gente construa por que as coisas acontecem à nossa volta. Não que Deus precisa de permissão para agir, não é isso que se trata, você precisa compreender isso. Ele é Deus e Ele é soberano, e a Bíblia diz isso, e Ele é. Mas entenda que toda essa soberania só pode ser exercida de uma forma, ela não pode ser exercida, senão naquilo que Ele é. Ele é o quê? Ele é amor. Ele é amor. Então a soberania de Deus não pode ser exercida senão através do amor. Alguém que detém todo o poder pode fazer o que ele quiser. Deus, ele tem todo o poder, ele pode fazer o que ele quiser. Mas se o nome dele é amor, ele não vai fazer o que ele quiser. Ele não vai fazer o que ele quer. Antes de tudo, ele vai amar. E por isso ele vai respeitar. E só vai fazer então na vida de quem se entrega ao seu amor. Você entende o mundo que você vive? Porque existe essa desigualdade do agir de Deus na vida das pessoas? É o amor que move a mão de Deus. É o amor que move o derramar de Deus sobre a nossa vida. E nós temos que compreender isso. E eu queria dizer para você, não se preocupe, porque salvação é graça, sim, não é mérito. Não é pelo que nós fazemos. Mas você precisa entender que a graça de Deus, ela é antes de você, ela será depois de você, e ela está disponível. Para quem a graça está disponível? Para todos e todas. Por quê? Porque Ele ama todos e todas. Ele ama o mundo inteiro, Ele ama você como Ele ama o criminoso, Ele ama todo mundo. E a graça de Deus está aí. Mas todo mundo usufrui da graça salvadora de Deus? Não, não usufrui. Só os que nele creem e se entregam a Ele. Você entende a importância aqui da gente compreender? Portanto, essas perguntas aqui que fizemos revelam uma dificuldade de entender que tudo que acontece no mundo não é porque Deus quer. Esse mundo não é resultado de um Deus carrasco que tem prazer no sofrimento humano, e muito menos que Ele escolheu alguns para abençoar e outros não. Não é isso. Isso não existe. Esse Deus, nós estamos inventando, Ele não existe. Tudo isso que nós vemos, todo esse sofrimento é resultado de um mundo que já recebeu um Salvador, e Ele veio porque Ele muito amou o mundo todo, e por amar Ele deseja que todas as pessoas sejam salvas, mas infelizmente nem todas aceitam largar tudo para ir lá crer e se entregar a Ele. Infelizmente. E aqui, se você já se perguntou do coração, eu estou falando isso mesmo, sim, presta atenção, eu estou afirmando que pessoas que creem, confiam e se entregam ao governo de Deus, são ajudadas por Ele diante dos sofrimentos deste mundo. A Bíblia diz isso. Essa é uma questão que diz respeito a nós. Aliás, eu lembro que vocês não fazem ideia como era a minha vida antes dele ter me encontrado e no que ela se tornou. Sabe por quê? Porque Deus ajuda aqueles que nele buscam. Porque esse mundo é um mundo de aflições e dores, mas existe um Deus agindo nesse mundo, eu quero que você compreenda isso. Então, diante de tudo isso,
Eu preciso te dar uma medida muito importante, eu quero que você pense. Se Jesus tem essa possibilidade de enfrentar os sofrimentos dessa vida, mas Ele só se movimenta em amor e por isso nos respeita, compreenda uma coisa: Deus age na tua vida na medida da tua entrega. Você está entendendo isso? Deus age na tua vida quanto? De que tamanho? Na medida da tua entrega. Eu quero que você compreenda, Deus não age na sua vida na medida que Ele deseja. Ele age na medida da tua fé e da tua entrega. Você entende isso? Um Deus soberano, poderoso, acima de tudo, Ele não pode fazer, tudo pode. Por que Ele não faz? Porque precisa algo, precisa entender que Ele vai fazer por amor, e nós precisamos crer e nos entregar a isso. E você precisa construir isso. Por Ele mesmo, por amar todas as pessoas, no coração dEle, Ele quer transformar o mundo inteiro, todo mundo. Por Ele mesmo, Ele quer entrar em todas as dimensões da tua vida e salvar. Agora veja, se não é todo mundo que se salva e é curado, não é porque Deus não quer, não é porque Deus não deseja, mas é porque as pessoas não creem, as pessoas não se entregam a Ele, ou se entregam só um pedaço. Então eu quero repetir para ficar claro isso, presta atenção. A verdade verdadeira: Deus ama toda a humanidade, Ele não faz distinção de ninguém. E o desejo do Senhor é entrar na vida e em todas as dimensões da vida das pessoas e transformar cada canto dela. Entretanto, também é verdade que isso não acontece na vida de todo mundo. Por quê? Porque tem a nossa parte. Esse negócio de que nós precisamos sentar e não fazer nada, não esquece isso. Esquece isso, porque na Bíblia não é assim. Todo mundo que recebeu de Deus de alguma forma, qualquer um, teve um mover da pessoa em direção ao querer de Deus, senão não acontece nada. Presta atenção. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro, para você não estar confuso. Eu conheço muita gente que é crente, mas Deus só age na vida dela na igreja. Deus não age no trabalho, parece que Deus não age na vida financeira, Deus não age no ônibus, no trânsito, Deus não age na escola, Deus não age na saúde. Eu pergunto aqui, será que Deus não quer agir nas outras dimensões da vida dela só na igreja? Pensa comigo. Eu queria dizer para você, lógico que Ele quer, evidentemente que Ele quer, mas o que acontece? A pessoa não entrega o resto para Deus, só a igreja, só a hora do culto. A pessoa não entrega. Lá em casa Deus é visita, lá em casa Ele se achega, mas fica na sala sentado no sofá. Eu quero que você tome posse disso. Será que Deus não quer tomar a vida da pessoa, não quer tomar todo o teu trabalho, a casa inteira, a família, tudo que a pessoa é, tudo que ela tem? Lógico que quer, aliás, como Ele quer. E aí você pergunta, mas pastor, como é que o senhor sabe disso? O senhor acha? Eu digo, eu acho não, eu sei. Sabe por que eu sei? Porque eu estou lendo o capítulo 1 do Evangelho de Marcos, e é por isso que eu sei. E eu quero compartilhar com você, eu quero que você entenda porque que eu estou dizendo tudo isso. Porque no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, depois que Jesus chamou seus 4 primeiros discípulos, Marcos relata um dia inteiro na vida dele. Na verdade, é um sábado de 24 horas isso aqui que nós lemos. 24 horas de um sábado. E você sabe o que o Espírito Santo de Deus me revelou, lendo esse momento sobre o agir do Senhor? Exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Que Ele estava no mundo, Ele estava no mundo porque Ele amou o mundo, Ele estava caminhando no mundo, Ele estava trabalhando, Ele estava curando, Ele estava salvando porque amou tanto o mundo. E aqui na nossa leitura, diz que o Senhor não quer agir de uma forma limitada na nossa vida. Ele não quer agir numa parte da nossa vida, presta atenção, isso é muito importante. Ele não quer ser Deus somente de uma parte, somente de um dia da semana. Ele quer entrar, Ele quer ensinar, Ele quer curar e salvar todos e todas que se achegam a Ele, em todas as dimensões da sua vida. Eu quero que você receba isso nessa manhã, em nome de Jesus. Semana passada nós vimos que Jesus estava na beira do mar da Galileia com seus 4 discípulos, eles foram, e no sábado eles foram para a igreja, não foi isso? Quem estava aqui meditou comigo? No sábado eles foram para a igreja. Então tudo começa no sábado de manhã, bem cedo, indo para a igreja. Foram para o culto de manhã cedo, no sábado. Na igreja você viu que Ele ensinou, e aí é revelada toda a sua autoridade, né? E ali mesmo, o Senhor expulsou um demônio na vida de um homem que estava sofrendo e estava passando muito acorrentado pelo agir do mal em sua vida. O Senhor expulsou aquele demônio e deixando todo mundo de queixo caído diante de toda aquela autoridade. E aí eu pergunto, Jesus exerceu a sua autoridade
dentro da igreja, fez um milagre extraordinário, sim, mas só lá? Lógico que não. Por quê? Na sequência do evangelho que eu li para você hoje, diz que os 5 saíram da igreja e Pedro convidou o Senhor para ir na sua casa. Verso 29. Pedro convidou Jesus para ir lá na casa dele e foram os 5. Jesus, Pedro e seu irmão André, que moravam lá, e junto com Tiago e João, os 5 foram na casa de Simão Pedro. Começa aqui, Jesus sai da igreja e vai para onde? Para casa. Caminhe com Jesus hoje aqui nesse dia, porque esse sábado tem que entrar no teu coração em nome de Jesus. Diz o texto que na casa, a sogra de Pedro estava de cama, doente com uma febre tão forte, tão alta, que incapacitava até de andar. Ela estava deitada, prostrada na cama. E por isso, falaram a respeito dela para Jesus. Então o que ele fez? Ele foi até onde ela estava na cama. E ele inclinou-se sobre ela, tomou-a pela mão, ajudou-a a levantar-se. E a Bíblia diz, a febre a deixou na hora, e ela começou a servi-los. Certo? É isso que você leu comigo? Presta atenção aqui. Ficaram ali durante toda a tarde, porque era hora do almoço, ficaram ali a tarde toda. E ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo começou a levar a Jesus todos os doentes da cidade, os endemoniados. Porque o texto diz assim, toda a cidade de Cafarnaum se reuniu na porta da casa de Pedro, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Já vai percebendo aqui que Jesus está no mundo, e onde Jesus está, os sofrimentos começam a ser aplacados. Os sofrimentos começam a ser, e perceba mais, pense aqui comigo quais lugares Jesus quer ser Deus na tua vida. Vai tomando posse da palavra de Deus aqui. O texto diz que de madrugada, quando ainda estava escuro, já era quase domingo, mas ainda não, o Senhor levantou-se ainda de madrugada, saiu da casa e foi para um lugar deserto, e lá começou a orar, ficou orando a Deus. E mais, porque quando os outros acordaram na casa, notaram que Jesus não estava ali e saíram à sua procura. E quando o encontraram, falaram, poxa Jesus, está todo mundo te procurando. E o que Jesus disse? Ele disse o seguinte, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para as outras cidades, para que lá eu também pregue, porque foi para isso que eu vim. Então percorreram toda a Galileia, pregando nas sinagogas, expulsando os demônios que estavam causando tanto sofrimento. E essa é a palavra da salvação que o Senhor nos deu, que eu quero meditar com você, em nome de Jesus, amém? Observa aqui como é que eu disse, o Deus que ama toda a humanidade, e que por amar veio para salvá-la, decidiu, por amor, agir na vida de quem crê de fato e se entrega a Ele. E para esses e essas, quem crê de verdade, Ele não quer agir apenas num pedaço, Ele não quer um pedaço da vida, Ele não quer um tantinho não, Ele não quer habitar somente a igreja que a pessoa frequenta, Ele não quer somente na sua casa, Ele deseja salvar todas as dimensões da vida, toda a vida, entrando, estando em todos os lugares dela. O Senhor Jesus, presta atenção. Portanto, eu gostaria que você meditasse aqui comigo nessas dimensões em que houve cura, libertação da dor, salvação, nesse sábado na vida de Jesus, porque você vai entender que o Senhor quer habitar a tua vida para muito além da tua igreja. Ele quer ser para muito mais em nome de Jesus, amém? Vocês estão compreendendo isso? Está difícil? Está muito complicado? Então acorda aí e dá glória a Deus. Vocês estão muito serinhos hoje, não pode, em nome de Jesus. Esse sábado aqui, meus irmãos, é o sábado da igreja, mas também é o sábado da casa. E deixa eu perguntar uma coisa para você. É o sábado da casa, que cômodo da casa? Pedro convidou Jesus para ir na sua casa, e você sabe quando uma visita chega na nossa casa, a gente leva ele logo para o lugar, a gente leva ele logo para a sala, não é? Quando a visita chega na tua casa, você leva ele para o banheiro? Não, você leva ele para a sala, não é? E é o que acontece, Pedro estava recebendo, não era qualquer visita. A Bíblia diz, quando nós lemos semana passada, que Jesus estava conhecido em toda a Galileia, ele estava sendo falado. Pedro está recebendo aqui uma visita já muito importante, e eu posso garantir para você, Pedro convidou e levou Jesus para o lugar mais confortável da sua casa. Jesus entrou na sala de Pedro. Eu quero que você construa comigo aqui hoje, porque eu estou falando da tua casa, da tua vida, da tua igreja, em nome de Jesus. Na sala,
Provavelmente eles começaram a conversar sobre a vida, falando do culto, do que tinha acontecido lá naquela hora. Mas o texto diz que em determinado momento, eles comentaram com Jesus sobre a sogra de Pedro e que ela estava na cama com uma febre incapacitante. E o Evangelho diz que Jesus então saiu da sala. Ele não ficou só na sala, mas ele foi até onde ele estava na cama. Ele foi aonde? Ele foi para o quarto, em nome de Jesus, glória a Deus. E ele foi para o quarto, inclinou-se sobre ela, tomou-a pela mão, ajudou-a a levantar-se e a febre deixou ela na hora, em nome de Jesus. Querido, toma posse, minha irmã, observe bem que o teu Senhor não quer agir de uma forma limitada na tua vida. O Senhor não, o teu Senhor, Ele não quer ser só Deus da tua igreja, Ele também na sua casa lá, Ele não quer ser somente uma visita ilustre sentado no sofá da tua sala, Ele quer entrar na tua intimidade. Construa como Deus quer ser Deus da tua vida. Ele se interessa pelo teu quarto. Ele quer saber dos teus problemas. Aliás, tem coisa lá em casa que a gente só conversa no quarto, né? Ele quer saber das tuas doenças, das tuas aflições, das tuas ansiedades, coisas que se abatem sobre a tua casa, os problemas que só lá. Jesus está interessado em você e tudo aquilo que diz respeito à sua pessoa. Assim é o Senhor. Na sua intimidade, sabe o que Ele quer fazer? Eu já te digo, Ele quer chegar até você, Ele quer se inclinar, Ele quer estender a sua mão, Ele quer te colocar de pé, para te ajudar naquelas dimensões que tem causado tanto sofrimento. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque mal nenhum desse mundo vai perdurar quando Jesus vai entrar nas portas da tua casa. Mal nenhum vai ficar de pé, porque o Senhor chega. Agora Ele vai na sala. Veja, Ele não se limitou à igreja, mas Ele aceitou o convite para ir à casa, e lá Ele entrou na sala, e depois Ele foi para a intimidade do quarto, mas não só. Porque o texto diz que a febre deixou a mulher na hora, e ela passou a servi-lo, sim ou não? E aqui no grego, a palavra para servi-los aqui é o diaconel, né? Que antigamente significava, não é o que é hoje, não é o diácono. O diaconel literalmente significa servir a mesa. Isso é a palavra. Ela começou a servir a mesa. Então aqui não é nada impossível imaginar que a sogra do pescador Pedro, curada na hora do almoço, foi preparar um peixinho para eles almoçarem. É um pouco isso que nós estamos acontecendo. Ele foi, e o lugar onde a mesa é servida, onde é que é? Na cozinha. Sim ou não? Caminha comigo nos cômodos dessa casa. E foi lá que Jesus foi. E aqui eu queria dizer para você, o negócio ficou mais interessante, sabe por quê? Porque se tem um cômodo que Jesus tem especial predileção na nossa casa, esse lugar é a cozinha. Jesus tem coisa com a cozinha, sabe por quê? Porque lá tem um negócio chamado mesa, na nossa cozinha. E lá tem que acontecer, sabe o quê? Outra coisa chamada vida. Porque cozinha é o lugar em que todos e todos partilham. Cozinha é lugar de partilha e de serviço. É cozinha. A cozinha é um lugar em que todos e todas se reúnem em volta de uma mesa para partilhar o alimento que sustenta a vida. E aqui está um negócio que interessa muito ao Senhor. Um negócio que nós estamos abandonando, mas Deus não. Nós reunimos-nos, queridos, em nome de Jesus, hoje aqui em torno dessa mesa. Nós nos reunimos em torno dessa mesa para partilhar o alimento que sustenta as nossas vidas. Sabe por quê? Porque Jesus quer nos ver de pé, fortes, para imitarmos a sogra de Pedro aqui e ir servir o alimento para sustentar esse mundo. É por isso que nós temos que nos fortalecer aqui. Aonde? Na mesa. Quero que você tome posse disso. A Santa Ceia do Senhor é a memória mais importante e cara que nós temos de Jesus Cristo. É a memória mais fundamental, porque foi em torno da mesa que Ele partilhou a sua própria vida conosco, para que através da sua morte nós pudéssemos viver eternamente. Você compreende isso? Portanto, em torno da mesa, nós partilhamos o pão da vida, para que todos aqueles e aquelas que desejarem saber que são muito amadas por Ele, possam crer e ser render àquele Deus que é a fonte da vida. Presta atenção, da igreja para casa, da sala para o quarto, do quarto para a cozinha para servir. Vai vendo como Jesus não quer limitar o alcance dele na nossa vida, Ele quer ir tomando conta de tudo. Presta atenção, você acha que parou por aí? Olha aqui, o texto diz que no apagar das luzes daquele sábado, no final da tarde, quando estava acabando, Jesus foi para a porta da casa de Pedro. Meu irmão, Ele foi para a rua. Oh, glória a Deus, Ele foi para a rua, e lá Ele curou muitos que sofriam por várias doenças.
E assim, Jesus, que jamais pode ser limitado, presta atenção, já tinha estado na igreja, ele já tomou toda a casa de Pedro, e agora ele toma as ruas, e cura todos quantos creem e se entregam a ele, expulsando os demônios que só sabem fazer sofrer. Você está andando aqui com ele, é um sábado inteiro na tua vida. E eu queria dizer para você, mais ainda, porque o texto diz que anoiteceu e todo mundo deve ter ido dormir, mas antes de amanhecer, de madrugada escuro, antes de começar o domingo, o Senhor se levantou cedo e foi para um lugar deserto para orar, glória a Deus. E aqui tem outro recado, porque ele buscou a quietude da intimidade para falar com o Pai. E eu queria dizer para você, aqui também é um lugar que Ele quer estar em nossa vida, Ele deseja estar conosco. Aonde? Não só no burburinho da igreja, não só na confusão das nossas casas, das ruas, não. Ele quer estar na solitude da nossa oração, naquele momento que você fecha a porta, no momento da intimidade com Deus. Ele também quer estar lá com você, em nome de Jesus. Não tem lugar que o Senhor não queira estar na tua vida. Compreende isso, é muito importante isso. E se você acha que já está bom, eu queria dizer para você que o desejo de um Deus que muito ama e quer alcançar não só a sua vida, não só a sua igreja, não só a sua casa, não só a rua que você mora, Ele quer alcançar tudo muito mais. O texto diz que quando os discípulos perceberam que Jesus não estava, foram procurá-lo e quando o encontraram, deram uma reclamada, porque ele falou: e aí Jesus, está todo mundo atrás do Senhor, o Senhor some assim? E aí o que Jesus disse? Vocês querem limitar a minha atuação? Vocês querem que eu fique lá só com vocês? Não, eu quero amar o mundo todo, e por isso, vamos para outro lugar, vamos para povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, e alcance outras vidas, e dê oportunidade de salvação para outras pessoas, e ajude todo esse povo no seu sofrimento, porque foi para isso que eu vim. Constrói tudo isso comigo. Em um só dia, o Senhor estava na igreja, mas saiu de lá e foi para casa. Mas ele não ficou só na casa, ele foi para a rua, ele foi para a porta da casa de Pedro, depois ele foi para o deserto, e ele foi para outros povoados, porque segundo ele mesmo disse, foi para isso que eu vim. Para o quê? Para amar a todos e todas e dar a eles oportunidade de salvação. Queridos, muita gente julga o Senhor, porque pensa no Senhor a partir de uma igreja, a partir de uma religião, a uma dimensão da vida, só um tamanho da vida, mas é tão bom saber que nós temos um Deus que não se limita a uma religião, Ele não se restringe a uma religião. É tão bom saber que nós servimos a um Deus que não se limita a nenhuma igreja, não é nenhuma vida de eleitos, não. Ele deseja sim estar nas igrejas, mas também nas casas, nas ruas, na intimidade de todos e todas que nele creem e se entregam aos seus planos em nome de Jesus. Jesus quer alcançar o mundo todo. O mundo todo da tua vida, por exemplo, Ele quer alcançar. Então, por isso, o desafio aqui para você é não limitar o agir do Senhor em nenhuma dimensão da tua vida. Nós já louvamos aqui de uma forma tão bonita. Por quê? Porque Ele é um Deus que quer alcançar todas elas. Isso aqui é um problema para nós enorme. Mas não só. Ele quer alcançar todas as dimensões da tua vida e toda a humanidade. Dá conta disso. Para Ele a coisa não pode parar em você. Esse texto deixa isso muito claro, isso é muito importante. Ele quer estar com você no domingo, na segunda, na quarta, na igreja, porque é lá que Ele vai te ensinar, e lá que vai te fortalecer espiritualmente, é lá que você vai ficar de queixo caído diante da autoridade que o Senhor Ele quer te dar, é lá que Ele vai repreender o mal que quer te fazer sofrer. Mas nunca se esqueça que quando você sair de lá, Ele quer ir com você até a tua casa. Porque tem gente que sai da igreja já na calçada, já deixou de ser crente. É impressionante. Ele quer ir até a tua casa, Ele quer ir lá almoçar hoje, sabia? Sei lá que você está cozinhando hoje, mas capricha, porque tem alguém que vai almoçar com você hoje. Presta atenção em nome de Jesus. E não só para ser, na tua casa, uma ilustre visita na tua sala, não. Lá na tua casa Ele quer fazer parte de tudo, você entende isso? De tudo, inclusive daquilo que tem te afligido. Não só das coisas boas, das ruins. Aliás, eu lembro para você que o mundo de hoje só aceita em você aquilo que é muito bom em você. Você é um bom profissional, você é um bom sujeito, você faz tudo. O mundo quer esse bom aí, Jesus quer esse bom aí, tudo que é ruim que está aí dentro também. Jesus quer tudo. Aquilo que tem te afligido, Ele também quer. Pode ser uma falta lá na tua casa, pode ser uma enfermidade, pode ser uma dificuldade nos relacionamentos dentro da tua casa, pode ser na criação dos filhos, pode ser um problema nas contas para pagar dentro de casa, pode ser. Jesus quer participar, meu irmão, em nome de Jesus, não limita o Senhor. Porque às vezes o Jesus é Deus na minha igreja, mas lá na hora do trabalho, não, aqui quem resolve sou eu. Como assim? Não. Se Ele é Deus na minha igreja, Ele é Deus no meu trabalho, sim ou não? Se Ele é Deus na minha igreja, Ele é Deus no meu banco, sim ou não?
nas minhas atitudes, em tudo que eu faço, sim ou não? Ele quer participar. Então, não impeça. Pelo contrário, faça como Pedro, convide o Senhor, interceda por um problema, interceda por alguém da sua família, sabe por quê? Porque Ele quer e Ele vai ajudar, é tudo que Ele quer fazer, precisa crer, precisa se render, precisa se entregar, e a gente entrega quando a gente intercede, e Ele ajuda. Você quer nisso? Mais ainda, porque além da sua igreja, além da sua casa, Jesus tem coisa com a rua, e com os demais lugares, onde tem salvação sendo necessária. Ele é o Deus que quer salvar todo mundo, em nome de Jesus. Compreende isso? Então, eu queria dizer para você, portanto, não. Evangelho aqui deixa claro que Ele não escolheu alguns para salvar e relegou outros à própria sorte desse mundo, assim como Ele não é responsável por todo o sofrimento que tem neste mundo. Ele não é. Quem diz isso não conhece o Senhor. Por que que Ele não faz alguma coisa então? E eu falo para você, como assim Ele não faz alguma coisa? Por acaso você acha que sofrer a morte na cruz como Ele sofreu não é nada? Ele não fez nada? Meu irmão, presta atenção, Ele já fez tudo o que Ele tinha que fazer. E aliás, eu queria dizer para Ele, e como fez? Fez e continua fazendo até hoje. E é por isso que o problema é que para ter salvação é necessário crer e se render a Ele. Porque assim você vai ver que Ele deseja ir para muito além do que nós imaginamos em nossa vida. Mas não vai por quê, pastor? Porque a gente deixa Ele num canto da vida, lá e só. A gente deixa Ele lá na igreja, Ele vai embora, a gente vai embora, Jesus fica aqui na igreja. Jesus chega lá em casa e lá, mas ali Ele não pode ir não, porque ali eu tenho o meu cofre, eu estou escondendo os meus tesouros. Nós não podemos limitar até onde Deus quer alcançar. Portanto, o nosso desafio hoje é compreender até onde Ele deseja ir em nossas vidas. E com isso, tomar a decisão de nunca limitar o agir dele em nós e através de nós, amém? Esse é o problema neste momento. Não basta ser um anjo de candura dentro da igreja, querido e querida, achando que dentro da igreja tem que ser diferente, porque Jesus está lá. Lógico que na igreja nós temos que ter toda a reverência, todo o temor. Lógico que na igreja Jesus está lá, você tem visto isso aqui hoje, nessa manhã. Mas querido, entenda uma coisa, o Senhor não se limita a um templo, como as pessoas faziam no Antigo Testamento, por exemplo. Aliás, Ele mesmo disse que aquelas suntuosas pedras do templo iam tudo ruir, e que Ele, Jesus, o seu corpo dado na cruz, seria o novo santuário, e assim a tua adoração não é somente na religião, não é somente na igreja, não é somente no templo, você adora Jesus com a sua vida, com a vida. Nós adoramos o Senhor aqui, nós adoramos na vida. Nós não somos cristãos da igreja, nós somos cristãos em tudo que nós somos, temos e fazemos. Entende isso? Em todas as dimensões. Em que lugar? Em todos os lugares onde você estiver, aonde a planta do teu pé se colocar, você ali, todo mundo tem que saber que tem um servo, uma serva de Jesus Cristo. Porque é onde Ele quer caminhar conosco. Aonde? Em todo canto que nós estivermos, em nome de Jesus. Aliás, eu comento que o que mais incomodou Jesus enquanto Ele esteve aqui, tudo que Ele viu, o que mais deixou Ele assim da vida, é esse negócio da pessoa ser um crentão dentro da igreja, mas no testemunho do resto envergonha o nome dEle. Ele chamou isso aqui de hipocrisia, né? Dos religiosos do seu tempo. Faz fake, interpreta um papel de crentão, mas na vida não honra o nome do Senhor. Porque significa o quê? Que a adoração feita dentro da igreja é mentirosa, não é verdadeira. É um papel encenado para inglês ver. Querido, em nome de Jesus, chama de hipocrisia religiosa, que no tempo dele era farta. Então, queridos, queridas do Senhor, eu já estou indo para o final, o que não falta nesse mundo é sofrimento, é dificuldade, e todos estão sujeitos, todos e todas estão sujeitos ao sofrimento. Eu ouvi isso quando eu me converti de um pastor, e até hoje eu levo isso no meu coração. Jesus, o Senhor, teve um único filho, Deus teve um único filho, em toda a humanidade que não pecou, mas Ele não teve nenhum filho até hoje que não sofreu. O sofrimento está aí, não é só no mundo, é na igreja, é dentro da nossa casa, Ele está aí. Mas eu quero dizer uma coisa, tem uma diferença.
Qual a diferença? Aqueles e aquelas que sabem que são muito amados por aquele que entregou a sua própria vida na cruz para salvá-los, sabem, e por saber, creem nele, confiam e se entregam ao seu governo. Esses e essas serão ajudados quando a aflição vier. Estou olhando para um monte de rostinho aqui que já veio muita aflição, e eu vi o Senhor ajudando você em nome de Jesus. Ajudou ou não ajudou? Porque você creu e se entregou e se rendeu a Ele. Então eu e você não enfrentamos nada sozinho, porque independente do que nós estivermos passando, Ele estará conosco, Ele vai ser o nosso refúgio, Ele vai ser a nossa fortaleza, e com Ele nós vamos vencer, a nossa vida não vai ruir. Você crê nisso? Quem lembra de Isaías 43:2? Que a gente ama. Quando você passar pelas águas, eu serei contigo. Presta atenção, isso é promessa de Deus, que não é um texto que a gente decorou. É promessa de Deus para a tua vida, para os teus dias, na hora do sofrimento. Quando você passar pelas águas, eu serei contigo. Quando você passar pelos rios, eles não te submergirão, eles não vão te afogar. Você não vai morrer afogado. Quando passar pelo fogo, ele não vai te queimar, nem a chama vai arder em você. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Quando lá tiver, quando o sofrimento chegar, eu vou lá para te salvar. Não é que não vai ter, vai, mas eu te salvo em nome de Jesus. Você crê nisso? Agora, para isso, nós precisamos aprender com o Evangelho. Em que partes da nossa vida nós precisamos entregar ao Senhor? Deus quer te salvar? Quer. Qual parte? Até onde Ele deseja ir na sua vida? Nós precisamos pensar nisso. O que é que você precisa confiar e entregar nas mãos dEle? Sabe essa coisa que você tem lutado tanto aí? Será que já entregou? Eu não sei se você entende a importância disso. Está entendendo a importância disso aqui? Isso é fundamental, porque os sofrimentos, infelizmente, têm dado a última palavra na vida de muita gente. Infelizmente. Não porque Deus quer, não porque esse é o plano dele para a humanidade, também não é porque Deus não existe, como alguns falam, mas os sofrimentos têm sido a medida de muita gente, porque o Senhor não governa todas as dimensões das suas vidas. O Senhor, tem muita gente sofrendo na igreja, porque ainda não entregou todas as dimensões da sua vida ao Senhor, porque quando Ele governa, as dificuldades vão vir, elas existem como parte desse mundo, mas entenda que diante de todas elas, nós temos um Deus na igreja, ministrando uma palavra para nos ajudar e nos curar. Nós temos um Deus saindo de lá, um Deus que nos acompanha até nossas casas, e lá na nossa casa Ele quer saber de tudo, Ele quer ser como Pedro, Ele quer ser íntimo, Ele quer entrar em cada cômodo da nossa casa e manifestar lá o seu poder. Porque se Deus tem poder na igreja para curar um câncer, Ele tem poder para ir lá, tirar o meu filho dessa roubada, Ele é Deus, e eu tenho que confiar e entregar. Presta atenção. A coisa está difícil lá em casa, pastor. Tá, filho, então sabe o que você faz? Entrega tudo na mão dele. Entrega. Porque ele vai se aproximar. Porque ele vai querer chegar perto. Porque ele se importa. Porque ele quer ser próximo. Sabe? Ele quer ser o teu próximo. Se você tem que amar o teu próximo, Jesus quer ser o teu próximo. Ele quer ser próximo da tua dor. E Ele vai se inclinar. Ele quer estar muito perto. Ele vai te tomar pela mão. Ele vai te colocar de pé. Ele vai te ajudar a passar pelo que for. Porque o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E Ele só veio aqui porque Ele te ama muito. Para dizer para você que a tua vida tem que estar na mão dele. Porque Ele vai te ajudar. Isso é muito importante. Agora entenda que tudo isso não pode se resumir a nós mesmos. Não se trata de nós, porque Ele ensina, Ele visita a nossa intimidade, Ele nos cura, Ele nos põe de pé porque Ele põe, para que nós possamos nos levantar e ir servir. Tal testemunho do Evangelho, ir servir, porque foi para isso que Ele veio, Ele. Por isso Ele diz, nós somos ajudados, mas em Mateus 20, 28 Ele diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se Ele é assim, imagina nós, Ele resgata a tua vida, para que todos aqueles que foram alvos da sua misericórdia, possam se levantar e ir servir, porque este amor não alcança você, tem que alcançar o mundo todo em nome de Jesus, e Ele conta conosco. Compreende isso? Então eu encerro, meu irmão, minha irmã, dizendo para você, esse momento do Evangelho podia ser conhecido como o momento da igreja, mas também da casa, da sala, do quarto, da cozinha, mas da rua, da intimidade da oração, o Evangelho do mundo todo, porque é assim que Jesus é. Sabe por quê? Porque são esses lugares que Ele quer governar. Ele não quer governar a vida, a tua dimensão religiosa que você desliga na segunda-feira. Não, Ele quer governar tudo, é onde Ele quer estar. Portanto, não limite o agir de Deus em nenhuma dimensão da tua vida, bem? Você entende isso?
quando Ele fizer o que Ele quer tanto fazer, seja você também um instrumento dEle, e alcance tantos outros que sofrem, e sofrem porque ainda não entenderam que a vida só vai dar certo quando a gente crer, confiar e se entregar inteiramente nas mãos dEle, como nós já ouvimos aqui hoje, em nome de Jesus, amém? Você entende isso? Compreende esse momento do Senhor, a amplitude dEle? Maravilhosa. Aliás, olha, cadê a D? Está ali? Eu lembrei agora, enquanto eu falava, de um hino da harpa que a D cantava, lembra, D? E quando teve aquele culto que ela cantou, eu fiquei impressionado. Eu não sou cantor, não. Mas o refrão dizia: quando tudo perante o seu Deus estiver, lembra dele? E todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver. Pode cantar, quem sabe. Que o Senhor tem poder, quando tudo deixa. De novo. Quando tudo perante o Senhor estiver, o que? Tudo. E todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo tudo, meu irmão, tudo, minha irmã. Só assim você vai ver que Ele é poderoso e não tem sofrimento que vai mandar e dar a última palavra na tua vida, porque Ele é o teu Deus, e se tudo lá estiver, Ele vai vir te ajudar, em nome de Jesus. Tudo no lugar que tem que estar. Você crê nisso? Você entendeu essa palavra? Pode então glorificar o nome dEle do teu jeito, em nome de Jesus, e graças a Deus por isso. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Recebe o nosso tudo, Senhor, nessa manhã. Tudo o que somos e fazemos. Recebe, Deus, a nossa vida, a nossa existência, Deus, recebe. Aleluia. Ao que venceu a morte, Exalte, querido, o nome dEle, porque não há nada mais ao Criador digno da vida, de ser exaltado do que o nome de Jesus. Glorifique. Mudou a minha sorte. Glorifique porque Ele é Deus. Aleluia. Quando não vi saída, Aleluia. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? Quem somos nós para limitar o Teu agir, Senhor? Quem somos nós? Mesmo em meio ao medo, correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo. Em um novo canto, Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Senhor Jesus, amado das nossas vidas, Deus soberano, eterno, Deus criador de todas as coisas, aqui estamos nós,
simplesmente para exaltar o Senhor, em gratidão, em temor, Senhor, em reverência pela Tua presença neste lugar, na nossa vida, nesta manhã, Deus, nessa celebração. Obrigado, Senhor, obrigado. Queremos só Te agradecer, nada dizer, nada pedir, somente Te agradecer pela gloriosa presença do Teu Espírito, nos dando o privilégio desta manhã, onde o Senhor se manifesta para vir encher as nossas vidas, os nossos corações, com o Teu falar, com o Teu agir, com o Teu manifestar, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado por essa manhã de festa, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor veio nos lembrar aqui hoje, tão precioso, Deus, é tudo que o Senhor nos lembra. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua preocupação em todas as dimensões da nossa vida, Senhor. Obrigado porque o Senhor não é o Deus da nossa igreja, o Senhor não é o Deus da nossa religião, não, o Senhor é o Deus da nossa vida, e isso inclui a nossa igreja sim, inclui a nossa religião sim, mas além de tudo inclui a nossa casa, e todos os cômodos que lá estão, todas as situações que nós lá enfrentamos, todas as opressões que podem se abater, que nos fazem sofrer dentro da nossa casa, serão conhecidas pelo Senhor, porque o Senhor veio dizer hoje que o Senhor se importa sim, meu Deus. Por isso, em nome de Jesus, eu Te agradeço pelo Teu cuidado com os nossos lares, com a nossa família, Pai, para nos ensinar, meu Pai, o que nós devemos fazer lá, Senhor, lá naqueles lugares, Senhor, em que o mal tenta nos encontrar, não encontrará. Ainda na rua, Senhor, o mal que tenta nos afligir, não nos afligirá, Senhor. Eu creio, nós tomamos posse, Senhor, dessa palavra, porque o Senhor será conosco, e assim, meu Deus, nos nossos momentos de intimidade com o Senhor, de oração, Deus, nós também sabemos, ali o Senhor está, de portas fechadas, no nosso silêncio, Pai, no silêncio do nosso coração, falando contigo, lá o Senhor está, e mais, porque o Senhor quer estar, Deus, em todos os cantos, Deus, em todo lugar. O Senhor quer salvar o mundo todo. Por isso, em nome de Jesus, nós oramos para dizer: conta conosco, conta com a nossa disposição de sermos transformados e de nos levantar e ir servir, ajudar, para que o Teu reino cresça, para que o Teu nome seja grande, através do nosso testemunho, através do nosso viver. Grande será o nome do Senhor Jesus nesse tempo, nos lugares em que estivermos. Obrigado, Senhor, é um privilégio merecido. Obrigado por esta mesa, obrigado pela partilha que faremos aqui agora. Obrigado, porque o Senhor tem sido tão cuidadoso, generoso, amoroso, tão perto, tão próximo, tão junto. Obrigado, Senhor, porque nada tem ficado longe do Teu alcance, nada ficou de fora do Teu amor, nada ficou de fora daquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. E por isso nós oramos felizes, e a Ti nós damos glória, a Ti nós damos honra nessa manhã, porque só o Senhor que nos alcançou é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Só ao Senhor toda a honra e toda a glória seja dada. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. E nós oramos agradecidos ao Senhor, felizes, em nome de Jesus.